Olá, estamos novamente aqui com o Conversa Aí, Tecnologia e Gestão na Advocacia. Esse é um podcast feito especialmente para você que comanda o escritório de advocacia. Você que precisa ficar atualizado sobre as tecnologias, sobre a forma de implantar essas tecnologias no seu escritório e, de fato, ter o melhor desempenho do seu escritório. Então, fica comigo, fica com a gente. Aqui comigo eu estou o Saulo Cardoso, diretor da Corjur, especialista em transformação digital nos escritórios de advocacia. Saulo, seja muito bem-vindo novamente. Oi, Sebastião, tudo bem? Agradeço mais uma vez estar com você, pelo convite, e iremos abordar novos temas hoje, falando de consultoria, tecnologia, sempre voltado ao segmento jurídico. Muito legal. Pois hoje eu quero trazer para vocês um tema que é engraçado, deveria ser o dia a dia dos escritórios, mas não é. Gestão de projetos nos escritórios de advocacia. Vou começar contando rapidamente para vocês um caso. Um escritório que a gente atende, eles tinham duas áreas no escritório, uma administrativa e uma judicial, que eles queriam reunir essas áreas numa única área. A ideia era boa, poderia otimizar muito o fluxo de trabalho. Eu falei para eles, transforme isso então num projeto. E aí, sabe o que aconteceu? Toda vez que a gente perguntava para as pessoas sobre esse projeto, eles falavam assim, não, a gente está fazendo, a gente está reunindo o fluxo, não, a gente está de fato nesse trabalho. Mas eu falava para ele, mas transforma num projeto. E um projeto é algo que tem começo, meio e fim. Um projeto tem etapas claras para você realmente chegar ao final daquele trabalho com maior eficiência e conseguir ter os resultados. A grande maioria dos gestores na advocacia não sabe fazer gestão de projetos. Porque a gente está muito habituado a fazer gestão da rotina. As coisas vão chegando e a gente vai fazendo. Agora imagina vocês, se vocês estivessem na pele, por exemplo, do Saulo da Corjur. Por que eu estou falando isso? Quando chega para eles um projeto de tecnologia, o cliente contrata um projeto e eles têm que, em 90 dias, 120 dias, no prazo estabelecido, fazer aquele projeto acontecer. Eu queria abrir então para você, Saulo, como é que você faz a gestão dos seus projetos de tal forma que vocês possam, de fato, implantar esse projeto e o cliente ter os resultados? Porque eu quero fazer um paralelo justamente com os escritórios de advocacia para ajudar os coordenadores, os sócios desse escritório. Como é que é o seu processo de gestão desses projetos? Muito bem, Sebastião, obrigado. Olha só, pessoal, nós aqui do Corejur, nós oferecemos soluções de automação. São soluções de automação de processos, automação de procedimentos, ali com fluxos de trabalho e outras tecnologias voltado para BPM. E também nós temos soluções de automação de documentos. Vejam, ambos são escopos bem complexos, que requer ali um autoconhecimento das rotinas dos escritórios de advocacia, bem como conhecimento da equipe do escritório que vai fazer a implantação. Veja, são duas empresas com um propósito único de fazer com que a solução ela seja implantada. Eu fiz um levantamento de metodologias que nós aqui do Corejur utilizamos, e aí, Sebastião, eu vou lê-las, e depois nós vamos entrar em cada uma, ok? Ótimo. A primeira delas, nós iremos falar sobre a gestão de projetos, no âmbito metodológico, ferramentas e rotinas, Outro item, que são ali as etapas típicas do projeto. A terceira, ferramentas utilizadas para a gestão. Por que os projetos travam? Vamos aqui fazer trazer algumas pequenas coisas que podem travar e como destravar e como aplicar o destravamento, ok? Perfeito. Ou seja, para começar, o fato é que os projetos de vocês são projetos complexos que envolvem muitas pessoas,
um cliente, muitas áreas do cliente, muita informação, ou seja, de alguma forma eu preciso organizar tudo isso para conseguir gerenciar tudo isso. Eu estou ressaltando, porque é da mesma forma quando você tem um projeto dentro do escritório de advocacia, a essência é a mesma, só que o Saulo está falando de tecnologia, você está falando de estruturação, mas na essência é a mesma coisa. Segue aí, Saulo, então. Muito bem, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a gestão do projeto na prática. É muito importante que no kickoff, né, todos os stakeholders, sponsors, enfim, aquela turma toda reunida, ela tenha um objetivo claro entre nós, contratados, e o contratante, o cronograma definido, né, os prazos definidos, uma equipe alinhada, isso é muito importante, com certeza, né? Entregas parciais frequentes e um aprendizado contínuo. Então, veja, é muito comum esses dois últimos itens, né, que as entregas parciais e o aprendizado contínuo, até para eu conhecer mais com quem que eu estou lidando, e de lá também, você acaba tendo ali uma percepção um pouco diferente, com um seguinte intuito, ter uma meta, uma entrega de valor eficiente e previsibilidade, porque nada pior do que um projeto sem previsibilidade. Excelente. Né? Ou seja, aquilo que eu falava no início, você ter um tempo pré-definido, um cronograma muito bem estabelecido, ajuda você a se guiar muito bem durante aquele projeto. Poxa, se eu já comecei na primeira etapa, tomando um tempo muito maior do que eu tinha previsto, lá na frente isso vai cobrar um preço, isso vai longe. Então, lembrando, quando eu falei de juntar, por exemplo, duas áreas, em que tempo você quer que isso aconteça? Né? Quem são as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto? É isso que o Saulo está falando. Segue aí, Saulo, bem legal. Sebastião, e aqui, agora, com a primeira etapa definida, todo mundo se conheceu, agora vamos colocar a mão na massa. Aqui no Core Jurídico, a gente tem adotado desde 2022 o Scrum, para nos ajudar a ter uma metodologia rápida de entrega de projeto, independente do projeto. Entrou um, ele vai seguir essa metodologia. Então, aqui na nossa empresa, eu tenho duas Scrum Master, né? Que são duas mulheres que elas tocam projetos de automação de documentos e outra toca projeto de automação de processos. Então, o que elas costumam fazer semanalmente? Só para decodificar aí, viu, Saulo, para quem está nos assistindo, porque para a gente é muito familiar, então, mas para quem está nos assistindo, o que são dois Scrums que você está falando? Então, rapidamente, só para as pessoas entenderem e acompanharem o raciocínio. Olha, assim, a gente não costuma seguir o livro do Scrum, a regra, a ferro e fogo, né? Perfeito. Porque nós já vimos que ele se adapta a cada situação. No nosso caso aqui, a gente usa bastante ali a regra, né, do Scrum, mas vejam, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer as cerimônias. Então, as cerimônias, o que elas são? Inicialmente, elas fazem a daily, a plane, que é o planejamento da semana. Perfeito. Então, elas vão convidar as pessoas, 15 minutos para cada integrante de cada equipe, para distribuir as tarefas que cada um tem que entregar no decorrer da semana. Ótimo. Em caso de uma tarefa muito grande, essa tarefa acaba sendo quebrada em 2 ou 3, mas elas precisam ter datas de entrega. Então, é definido também junto ao PO, que é o Product Owner, que é o solicitante aqui internamente, e elas vão fazer o quê? Elas vão reunir com as pessoas, vão fazer reuniões diárias de 15 minutos, de 10 a 15 minutos por integrante, tá? 15 minutos é o máximo, a gente tenta fazer bem objetivo. Em alguns casos tem que envolver algumas partes, e essas deles, elas são capazes de destravar uma pessoa. Às vezes ela está travada, que ela está precisando de uma informação externa, ela vai fazer o meio de campo para que as pessoas se comuniquem e levem ali a informação para o programador, que é o nosso caso, né? Muito bem. Além disso, eu acabei pulando, mas na plane é definida a sprint da semana. Nós definimos aqui a sprint, o que vai ser executado na semana por pessoa, né, por excelente. Projeto. Aí, viu, só até para conectar para quem está nos assistindo, o coordenador, o sócio está comandando o seu escritório. Ou seja,
essas pessoas vão fazer um acompanhamento diário ali com coisas rápidas, de tal forma que as pessoas se localizem. Como você falou, às vezes é uma informaçãozinha que está faltando e a pessoa fica esperando uma semana inteira porque ela não conseguiu fazer. E Perfeito. aí, o Product Owner que você está falando, ele dá essa destravada. Você que está aí no seu escritório, vai pensando. Às vezes fica lá um trabalho, um pedaço de trabalho parado, e a pessoa entra na rotina ou não vem perguntar para você, aí você vai falar com ela daqui uma semana, fala, então, é que na segunda eu fiquei parado e aí eu não consegui. Você fala, nossa, mas você perdeu uma semana. É, você perdeu uma semana. Olha que legal que Exato. o Saulo está falando, que é exatamente essa figura é quem faz esse papel. Muito legal. Segue aí, Saulo. E como a gente atua muito para a área jurídica, né? Um exemplo, né? Por exemplo, ali o advogado tem que cumprir o prazo, né? Isso. Só que o coordenador dele já definiu que ele tem que cumprir o prazo até tal dia. Só que aquele prazo requer uma guia. E essa guia vai ser paga pelo cliente. Só que o Excelente. advogado não tem acesso pelo cliente, quem tem acesso é o coordenador, que seria o PO. Então, ali, o coordenador faz esse meio de campo. É um pouquinho fazendo uma pequena analogia aí em relação à rotina. Mas é essa a ideia, viu? Inclusive, para quem está nos vendo, vamos prestando atenção, que assim, que são dicas lá da gestão de projetos que você pode e deve utilizar no seu dia de trabalho. Segue aí, Saulo, muito legal. Perfeito. Aí, só dando, assim, voltando, que eu tinha pulado a sprint e eu falei da daily, né? Então, aí define a sprint, aí sim faz as dailies para ir destravando. E ali, na sexta-feira, nós fazemos a review, que é tudo que foi liberado pela equipe na semana e o que transbordou para a próxima. Uma Excelente. falha ou faltou informação para o executor realizar a sua demanda. Então, isso vai para a próxima semana, é alinhado com o PO, para que ele se alinhe com o cliente em relação a um atraso naquela demanda específica. E, Excelente. Desculpa, Saulo, pois não, só para Sebastião, de novo pode fazer a falar. conexão. Fique à Ou vontade. seja, eu faço um acompanhamento no dia a dia para destravar aquelas coisas que estão pendentes ali, que está travando e tal. Na semana eu faço um fechamento, então ali já tem um ciclo, e aí eu reprogramo para os próximos dias. Muito legal. Ou seja, eu não espero chegar o mês, não espero chegar o prazo final para falar, não vai dar para cumprir. Eu vejo isso muito antes. Segue aí, muito legal, Saulo. Muito bem. E ali no finalzinho, né, da semana, nós vamos discutir aprendizado, dificuldades, né? No começo, as pessoas tinham um pouco de vergonha de falar de uma dificuldade técnica, né? E aí eu fui dando liberdade, liberdade, liberdade. Então, as oportunidades de aprendizado me direcionou para escolher um curso melhor para minha equipe. Então, isso fica também como na própria sprint é definido o que pode ser melhorado para as próximas, e a gente costuma fazer isso aqui internamente. E é legal, né, Saulo? Porque isso acaba criando uma proximidade com as pessoas e as pessoas vão se sentindo cada vez mais permitidas, autorizadas, a inclusive demonstrar suas fraquezas, suas dificuldades e tal, e não ficar escondendo isso, né? A gente fala muito Correto. em gestão, a pior coisa que tem são aquelas pessoas que têm um problema e ficam sentados em cima do problema. Ele só Exato. aumenta. Então, fazer esse acompanhamento, esse fechamento semanal e pedir essa informação às pessoas é muito importante na gestão dos seus projetos dentro do escritório de advocacia. Muito legal. Segue aí, Saulo. Aí nós temos mais dois itens faltantes. Mais três itens faltantes. As ferramentas, porque os projetos travam, e como destravar quando trava. Vamos lá. Como Essa soltar foi o boa, né? parafuso. Soltar o parafuso. Aqui eu tenho algumas soluções, né? Aqui na nossa empresa a gente utiliza o próprio core jurídico para fazer as demandas dos projetos. Então, mas eu costumo indicar outras soluções, por exemplo, como ferramenta de Kanban. Aqui nós temos o Trello, o Gira, o ClickUp. Nós já chegamos a utilizar o MasterTask, que é uma solução bem legal também de gestão de projetos por Kanban. Internamente, nós utilizamos aqui o próprio sistema para fazer toda a parte de documentação, o próprio escopo do projeto, é tudo feito pelo Corejur, mas nós temos aí o Notion, que é uma solução bastante usada, né, para fazer essa parte de gestão de documentos. Outra solução de comunicação ágil, muito famoso, Microsoft Teams,
aqui, ou o Google, né, o Google Workspace, né, ele tem uma solução de chat também, que é muito comum, ou o Slack, que é uma solução bem comum também. Em relação a repositório de trabalho, né, os advogados têm as suas peças que são o que eles desenvolverem. Então, essas peças ficam em um GED, né, no iManager ou em um Google Drive, enfim. Nós aqui utilizamos uma solução que é a mais usada no mundo, que é o GitHub, que os códigos nossos ficam armazenados ali, onde toda a equipe de desenvolvimento tem acesso. E ali eu consigo ter versionamento, quem desenvolveu, quem sobrepôs, enfim, a gente consegue ter essa gestão. Muito bem. Essa parte agora, porque os projetos travam, né? Primeira situação, infelizmente, a falta de objetivo e clareza do projeto. Então, você pedir para alguém fazer alguma coisa e a pessoa não tem noção. Isso acontece muito com a área de TI, ainda mais quando a gente contrata novos programadores que nunca ouviu falar de jurídico. Então, como que você vai falar de uma publicação para a pessoa? Como que você vai falar de uma petição, que são termos que não é do âmbito dele? Então, você tem que introduzir com o tempo essas informações. Excesso de tarefas, prazos pequenos. Então, geralmente, definir prazo é tão complicado, né? Porque o executante quer o prazo para frente, o solicitante quer o prazo para ontem. Como a gente define isso? Qual é a urgência disso? E aí é muito legal, né, Saulo? Uma coisa que a gente sempre fala nos nossos treinamentos de liderança e tal, parta sempre, primeiro, do prazo que a pessoa te passa. Não quer dizer que você vai seguir com esse prazo dele, mas deixa ele te falar, ele ou ela te falar qual é o prazo que conseguiria fazer esse trabalho. Por que eu digo isso? Como gestores, muitas vezes os coordenadores na advocacia, não, mas o prazo é para onde, tem que ser para onde e tal. Poxa, mas se você não deu a oportunidade para a pessoa sequer falar se ela consegue fazer ou se ela não consegue fazer, você está assumindo que vai de fato ser entregue e a pessoa está sabendo que não vai entregar. Não te adianta, pelo contrário, é pior para você. Então, ouvir o que ela tem para falar em termos de prazo e negociar esse prazo, claro, com aquilo que é possível de ser negociado, é uma dica fundamental que a gente dá para o seu trabalho jurídico. Mas segue aí, Saulo. O bom senso tem que prevalecer, né, Sebastião? Mas não é sempre muito fácil. Reuniões improdutivas ou ausência de reunião. Você convidar alguém, uma pessoa não entrar. Então, você, além de não estar respeitando, né, a pessoa que te convidou para uma reunião que você aceitou, você está fazendo com que o projeto se torne um projeto, vamos chamar assim, não é importante, porque você não participou da reunião, não deu aquela devida atenção. Aqui a gente não tem, já tem alguns anos que isso não tem acontecido, mas já aconteceu no passado por desconhecimento da agenda, por exemplo, você não poder ensinar a sua equipe a como operar bem a agenda. Então, e ali você acaba entendendo uma dificuldade técnica, né? Mesmo que a agenda é uma coisa simples, mas às vezes a pessoa vem da faculdade e não sabe ali a importância de uma agenda, né? Ninguém sabe o que faz, então isso é terrível, e zero acompanhamento, aonde eu tenho um gerente de projetos que não acompanha nada, com certeza vai estourar um prazo, o cliente vai ficar insatisfeito. Então, isso são consequências de um travamento de um processo. E como destravar o processo? Ele é praticamente os 3 itens que eu levantei. A sprint semanal destrava um projeto? Sim. Utilização de uma solução de gestão de processo, um Kanban, por exemplo, sim, ela colabora bastante com o próprio destravamento do processo, desde que acompanhada, né, Sebastião? Perfeito. Reuniões curtas, checklist de entrega e uma retrospectiva quinzenal. Eu pessoalmente gosto de fazer essa retrospectiva, porque aí eu sento com a equipe e vou passar todos os projetos, e ali eu vou numa sexta-feira, já vou ver o que está próximo de estourar, o que não está, para que eu consiga alinhar com as Scrums, para que elas consigam dedicar mais energia da equipe em algo que está próximo de dar um problema. E ali eu já consigo ajudar e pegar pela mão ali e ajudar a equipe a liberar o projeto ou liberar a tarefa.
muito legal, Saulo. Pois é, no final das contas, um projeto de tecnologia ou um projeto de mudança que você quer fazer dentro do seu escritório, ele deveria ser gerido da mesma forma, com as mesmas etapas fundamentais, com um cronograma muito claro, com acompanhamento diário, com acompanhamento semanal, com um tempo onde você faz, eu gostei bastante disso que você falou, um certo fechamento, até para que a gente possa aprender como equipe. Né? A gente faz pouco isso. A gente, muitas vezes, eu tinha um cliente que falava assim, Sebastião, aqui eu falo para as pessoas, a gente precisa de problema novo. O mesmo problema que eu já tive no mês passado, eu não quero ter de novo. Exatamente. Agora, quando eu não faço esse fechamento, eu corro o risco de ficar com os mesmos problemas durante muito tempo. É isso aí, Sebastião. Muito legal, muito legal. Então, você que está nos assistindo, fique atento. Tudo que você puder aprender mais sobre gestão de projetos vai te ajudar muito a você levar a sua área jurídica para um outro estágio de desempenho, para um outro estágio de realmente de eficiência que você precisa. Espero ter ajudado. Saulo, de novo, muito obrigado aí pela sua aula nossa de gestão de projetos, acompanhamento de projetos e vamos juntos. Sebastião, muito obrigado a você, meu amigo, pela oportunidade. E nós aqui do Corejur, eu estou contando um pouquinho do nosso back-end aqui, como é que funciona na prática. Eu falo muito sobre jurídico, converso muito com advogado, mas aqui é um pouquinho da nossa dedicação com cada cliente que entra ou com cada cliente que contrata melhorias. É assim que nós tocamos com muita atenção e carinho as suas demandas. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima no nosso podcast Conversa aí, Tecnologia e Gestão no Mercado Jurídico. Nos vemos em breve. Obrigado, pessoal. Um abraço.